E existe um fluxo natural de todas as coisas. E eu descobri, ao longo desses anos, estudando e vivendo a espiritualidade de uma forma muito viva, principalmente porque também estava lidando com a dor de uma forma muito viva, que a gente não precisa carregar o nosso fardo sozinho. E isso muda tudo. Você não precisa carregar o seu fardo sozinho, sozinha. Você não precisa carregar o peso de todas as coisas que acontecem na sua vida, nas suas costas, uma vida inteira. E aí vocês vão me perguntar, nossa Marina, mas como não, né? Se a minha jornada é só minha, se eu tenho que estar comigo até o final. E eu nem sei se eu posso dizer pra vocês que eu ouvi, mas eu senti no meu coração, e é assim, entrega todos os seus problemas, entrega todos os seus desafios na mão daquilo que você acredita. Se for Deus, se for o universo, se for o amor, se for Pai, se for Buda, se for Krishna, se for Jesus Cristo, se for seja o que você quiser acreditar. Você não precisa carregar o peso de tudo que você vive nessa vida terrena sozinho, porque você pode entregar tudo o que está afligindo o seu coração, todos os problemas que estão aí acontecendo na sua vida hoje, nas mãos de uma força maior. Isso parece simples, mas muda tudo. Muda tudo porque por muito tempo a gente carrega um fardo pensando que aquilo ali é para ser só nosso e que a gente que tem que ter a solução e que a gente que tem que ter a compreensão e que a gente que tem que ter o entendimento. Só que muitas coisas fogem do nosso controle, muitas coisas fogem, sabe, do que a gente gostaria de entender como ter sentido. Tanta coisa acontece na nossa vida e parece que não tem o menor sentido. A gente fica só lidando com a dor. E aí hoje eu vejo que muitas das vezes que eu me senti nesse lugar, né, nesse beco sem saída, eu só consegui encontrar a passagem secreta quando eu entendi que eu não caminhava sozinha. E aí eu pensei, nossa, mas por que a gente não cultiva isso dentro da gente, né? E aí tá totalmente relacionado à fé, porque fé é certeza. Certeza do que você quiser acreditar, mas principalmente de que você não precisa carregar esse fardo, você não precisa carregar esse peso. Coisas acontecem nessa jornada terrena, é verdade, muitos desafios, né? A gente é demitido do emprego, a gente tem um problema no relacionamento, vem uma situação que a gente tem que lidar com uma doença, ou com uma pessoa que a gente ama tem que lidar com uma doença, a gente tem que estar ali perto. Coisas acontecem a todo momento, são as provações mesmo que fazem parte dessa jornada terrena. Mas quando a gente começa a entender que existe amparo, que existe guiança, que existe cuidado, a gente para de se sentir sozinho, sabe? E é muito mais difícil caminhar sozinho do que entendendo e sentindo que a gente está acompanhado, que a gente está amparado. Então, eu queria muito trazer essa mensagem hoje, de que você não precisa carregar o fardo da sua vida sozinho ou sozinha, porque você pode cultivar e acreditar que você tem com quem contar, que você pode descansar mesmo todos os seus problemas nas mãos de uma força maior. E quando a gente começa a entender isso, que passa totalmente na entrega, a vida se torna tão mais leve. Gente, é tão surreal assim, porque às vezes é uma mudança de pensamento, uma coisa que a gente não estava percebendo e que de repente, pronto, eu compartilhei uma coisa com você, você percebeu uma coisa e isso vai mudar o seu dia, isso vai mudar a sua semana, talvez isso mude a sua vida. E é simplesmente você cultivando novas crenças e novos valores. Por isso que eu acredito muito nisso, que um pensamento muda tudo. E muda mesmo. Porque só o que a gente acredita que existe. Se eu acreditar que a vida é péssima, ruim, que eu sou vítima, que a vida não gosta de mim, assim será. Agora, se eu começo a cultivar novos pensamentos, novas crenças, né, novos valores, a vida também se apresenta para mim de uma nova maneira. Então, essa é uma das principais coisas, assim, que vários acontecimentos no meu final de semana me trouxeram para esse lugar de entendimento do que seria uma entrega. Entrega esbarra totalmente na confiança. E aí eu repito mais uma vez a frase: confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. Do jeito que está, do jeito que é, do jeito que está se apresentando para você. Então, não é a vida que vai se moldar em você, é você que vai se moldar na vida. E quando você começa a entender esse seu lugar,
aumentam muito as suas possibilidades de transformação. Porque não é porque você viu a vida uma vida inteira de um jeito que você precisa ver para sempre assim. Se o que você acredita não faz mais sentido para você, muda. Enxerga de outra maneira. Cria uma nova possibilidade de crença. Porque é ali que você pode entender que a vida é fresca. Todos os dias você tem a oportunidade de ver diferente, de fazer diferente, de agir diferente. E principalmente de conseguir abrir mão de um controle que não está nas suas mãos. Porque tem isso, né? Relaxa, nada tá sob controle. E aí, não que nada esteja sob controle, porque a gente tem as nossas decisões, as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Os caminhos, né, que a vida vai oferecendo pra gente, e minha mãe sempre me disse uma coisa que faz muito sentido, que é: escolhas excluem. Nem sempre a gente vai conseguir estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Mas o que você decidir, o que você seguir, assim será. E assim é pra ser também. Então, às vezes a gente toma uma decisão e volta naquele pensamento de que e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse seguido pelo outro caminho? O e se não existe. É um mundo de infinitas possibilidades que está te tirando do que você está vivendo hoje, que está te tirando da sua presença. E é na presença que você pode praticar a entrega. É na presença que você pode estar, né, em um estado meditativo. E quando eu entendi isso, foi muito interessante. Que antes eu achava que meditação era só quando eu estava sentada em silêncio, né? E aí eu penso, gente, meditação muitas vezes é simplesmente parar de brigar com a vida. Meditação simplesmente às vezes, você aceitar que as coisas estão acontecendo e que existe um poder maior sobre tudo, sabe? E que é esse poder justamente que eu posso escolher caminhar comigo, eu posso escolher caminhar junto, eu posso escolher descansar tudo que me aflige nesse lugar. E você também pode. E aí a gente tira um fardo, sabe? Tira um peso da nossa jornada terrena e começa a viver com uma certa leveza, simplesmente seguindo o nosso caminho, vivendo o que a gente tem que viver, atravessando o que a gente tem que atravessar, lidando com as nossas dores, porque cada um enfrenta uma e a gente não sabe nada a respeito das dores alheias que as pessoas enfrentam, né? A gente acha que a gente sabe, mas na verdade a maneira como a gente vê a dor do outro é uma percepção nossa. Às vezes, se uma pessoa está enfrentando um problema e eu nunca passei por nada parecido com aquilo, eu não consigo ter a mesma visão que aquela pessoa tem. Assim é também ao contrário, né? É aquela velha história, não é possível medir a dor alheia com a nossa própria régua. Porque eu tô sempre vendo a realidade e as dores das pessoas com a minha percepção sobre aquele assunto, com a minha bagagem sobre aquele assunto. Então, se para mim não ter problemas, por exemplo, com relação à minha mãe, tô dando um exemplo. Se eu não tenho problema na minha relação com a minha mãe e uma pessoa enfrenta um problema muito grande na relação com a mãe dela, não tem como eu julgar esse problema porque eu não passo por ele. A percepção que eu tenho do problema do outro, ela é minha, diz respeito às minhas crenças, aos meus valores. E é por isso que a gente não tem como medir essas dores alheias com a nossa própria régua. A medida ela é totalmente baseada na nossa percepção. E independente do que cada um está vivendo, da dor que cada um está enfrentando, sempre é possível trabalhar essa entrega e é nesse lugar que a vida quer que a gente aprenda a confiar. Confiar quando tudo está dando certo é muito fácil. Agora, confiar quando as coisas viram de cabeça para baixo e você não tem para onde ir, ali é que a gente está sendo realmente convidado a trabalhar essa confiança, a trabalhar essa entrega, a deixar que esse poder maior faça com que não falte peça no quebra-cabeça, porque de fato não falta mesmo. Existe uma perfeição divina, uma sabedoria divina e que todos nós podemos acessar. E eu vejo que a maneira que a vida tem de nos levar a essa compreensão maior é justamente não deixando tudo fazer sentido. É não deixando a gente ter compreensão de tudo, porque é no desconhecido que a gente vai nessa busca. Se tá tudo assim entregue, né, de mão beijada, se a gente tem compreensão de tudo, se a gente tem todas as respostas, a gente para de viver o grande mistério e começa a viver uma vida totalmente baseada na mente. Só que não é assim, a gente sabe disso. Então,
o desconhecido existe para que a gente possa avançar nele, para que a gente possa buscar essas respostas, para que a gente possa buscar o que muitas vezes parece estar oculto, e quando você começa a adentrar ali, você descobre um universo inteiro, uma vida nova. Então, isso também faz parte, sabe, dessa nossa jornada aqui.